Boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Eu gostaria de começar a nossa fala nesse dia, criando alguns problemas. Se hoje, de repente, acabassem as igrejas evangélicas, verdadeiras, no mundo, será que o mundo sentiria falta? Se de repente não tem mais igreja, acabou, será que o mundo perceberia que isso estaria acontecendo? Eu gostaria que nós pensássemos nesta noite sobre a relevância da igreja. E eu diria mais, nem tanto para o mundo, mas para nós mesmos. Afinal de contas, nós temos vindo aqui um domingo sim, o outro não, alguns que vêm todos os domingos. E daí? E daí? Eu vou na igreja. O que é que tem mudado? De que maneira eu tenho sido instrumento nas mãos do Senhor? De que maneira o mundo tem conhecido o Deus que eu sirvo, através, ou pelo menos digo que sirvo, através do meu trabalho, através da minha vida, do meu testemunho? Eu gostaria, meus amados, que a gente pensasse nisso, nesta noite. Até que ponto nós temos sido úteis no mundo? Em que a igreja tem sido diferente para que as pessoas sintam o desejo, a vontade de conhecer? Tem um povo ali diferente, tem um povo ali que nós precisamos conhecer. Eu gostaria que nesta noite nós pensássemos sobre isso. E para tanto eu vos convido a que leiamos Atos 2, os versos 42 ao 47. Atos 2, a partir do verso 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, nesse momento, ó Deus, queremos confessar ao Senhor que reconhecemos que temos deixado de fazer muita coisa em prol do serviço do Senhor. Que nesta noite possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor possa nos alertar, ó Deus, e nos fazer sermos mais prontos a Te servir. Fale conosco, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós lemos diz:
eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão, eles se dedicavam às orações. Todos eles eram cheios de temor, e muitas maravilhas e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, havia uma união, tinham tudo em comum, eles estavam sempre prontos a servirem uns aos outros, vendendo muitas vezes as suas propriedades, seus bens. Isso tudo era distribuído a cada um conforme a necessidade de cada um que ia surgindo. Todos os dias, eles continuavam a se reunirem no pátio do templo. E ali eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, com sinceridade de coração. Mais que isso, louvando o nome do Senhor e tendo a simpatia, olha, isso aqui me chamou muita atenção, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias, olha só, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Talvez devêssemos perguntar: o que é a igreja? Para o nosso tempo, para nós hoje, o que é a igreja? Como a igreja está atuando neste século 21? Quais são os desafios da igreja nesse século 21? Quais são os pecados da igreja nesse século 21? Em que a igreja do século 21 tem acertado, tem feito certo? Meus amados, muitas são as interrogações que podem ser postas sobre a igreja. E também variados são os entendimentos sobre essa palavra, essa expressão, igreja. Será que, se de repente a igreja não existir mais, alguém vai sentir falta lá do mundão? Nesse estudo, meus amados, em Atos, objetivamos analisar a vida da igreja de Jerusalém e, a partir dessa realidade, ou daquela realidade daquela igreja, buscar estar nos enquadrando na vontade de Deus revelada para a sua igreja. Eu pergunto a você, como está a sua vida com Deus? Como você tem se mostrado ao mundo como parte da igreja do Senhor? O que você tem feito em prol do Evangelho? De que maneira você tem anunciado o Evangelho com a sua vida? A igreja enche o mundo todo e é peregrina sobre a terra. Ela tem a sua origem na graça celestial. Exatamente porque os filhos de Deus nascem não da carne, não do sangue, mas pelo poder do Espírito Santo. Somos crentes com base nisso. Eis a razão porque a igreja é chamada de a mãe dos crentes. E, indubitavelmente, aquele que se recusa a ser filho, aquele que se recusa a se juntar a esse povo e inutilmente deseja ter a Deus como seu pai. Se eu não aceito a igreja que foi instituída pelo próprio Deus, se eu não aceito o que acontece aqui, mas eu quero Deus, não vai dar certo.
É aqui o povo de Deus, é aqui que nos reunimos, é aqui que Deus abençoa, é aqui que Deus usa, é aqui que o mundo vai conhecer a Deus através de nós, pelo menos teria que ser assim, pois é somente através do ministério da Igreja de Deus, que gerando filhos para si, os educa até atravessarem a adolescência e alcançarem a maturidade, já dizia João Calvino. Talvez devêssemos perguntar: será que nós já alcançamos essa maturidade? Será que o fato de estarmos há 40, 50 anos na igreja, alcançamos essa maturidade do que de fato é ser igreja? Eu tenho sido parte dessa igreja de verdade? Quantas pessoas conheceram a Cristo através de mim? Quantas pessoas conheceram a bondade de Deus através de mim? O versículo 42 nos mostra 4 pilares essenciais de uma igreja saudável, crescente e vibrante. 4 pilares essenciais de uma igreja cheia do Espírito Santo. O primeiro pilar: essa igreja tem que necessariamente valorizar a doutrina bíblica. Ou seja, eu tenho que viver, eu tenho que praticar, eu tenho que amar a doutrina bíblica. Mas, infelizmente, nós vivemos um momento da história da igreja em que pouquíssimos têm o costume de ler a Bíblia. Ou não? O texto nos diz que eles eram perseverantes. Meus amados, o que é ser perseverante? Eu diria, é permanecer com frequência na busca de um objetivo. Ser perseverante na igreja é estarmos à luta com frequência, à busca de um objetivo. E eu pergunto a você nessa noite, qual é esse objetivo? Qual é o objetivo da igreja? Vir aqui, discutirmos muitas vezes uns com os outros, e sairmos daqui e tudo normal, sem nenhum problema, está tudo certo, mas eu não vou levando no meu coração o ensinamento de Cristo para eu colocar em prática lá fora. Não desistir, apesar de momentos de desânimos, apesar de dificuldades que muitas vezes encontramos. É isso, meus amados, o que acontece com a igreja de Jerusalém. Lembramos que pouco antes o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá no Pentecostes. Os convertidos, 3.000, que ouviram a pregação de Pedro, estavam agora em uma nova realidade de vida. Essa é a ideia, uma nova realidade de vida. Eu pergunto a você nesta noite, a partir do momento que você aceitou a Cristo, a partir do momento que você se converteu ao Evangelho, qual foi a nova realidade de vida que aconteceu na sua vida? Para saber como deveria ser a nova vida, teriam eles de atentar para a doutrina dos apóstolos, homens de Deus. E eu pergunto, se alguém porventura vir nos visitar e se converter, eles devem atentar pela doutrina de cada um de nós. O que você teria para apresentar para novos convertidos? A doutrina dos apóstolos era um ensinamento acerca da pessoa e da palavra de Jesus na íntegra. Esse é o objetivo de sermos igreja. Não há mais apóstolos hoje para nós que temos a Bíblia completa,
perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso significa observarmos, aprendermos e pôr em prática a palavra de Deus. Meus amados, às vezes eu penso muito nisso. Isso parece tão distante. Eu aprender a palavra de Deus e colocar essa palavra em prática, viver isso. O mundo olhar para mim e dizer: ali vai um homem de Deus, ali está um homem que eu posso aprender com ele, e o que eu aprender com ele vai me levar aos pés do Senhor. Meus amados, tudo isso significa permanecermos na sã doutrina revelada nas Escrituras, e tudo o que não estiver na palavra, que seja anátema. Por mais que aparentemente possa parecer algo de Deus, se não estiver na Escritura, que seja descartado. O apóstolo Paulo enfatiza o ensinamento da palavra com suas recomendações a Timóteo. 2 Timóteo 13, 14 a 17, ele diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a sua infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o texto, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você percebe que esse finalzinho é para toda boa obra? E eu pergunto para você, qual tem sido a sua boa obra? Batiza também dizendo, 2 Timóteo 4, 2 e 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta toda longanimidade de doutrina. Você consegue perceber a seriedade disso? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir. Prega a palavra. Como é que eu vou pregar uma palavra se eu não a vivo? Como é que eu vou pregar uma palavra que não fez a menor diferença na minha vida? Se as pessoas olharem para mim falando de Cristo, elas vão dizer: ele está doido, ele não vive isso. Eu pergunto a você nesta noite: você está com a sua consciência tranquila? Você tem feito o que Deus determina através da sua palavra? As pessoas têm conhecido a Deus através do seu testemunho? Tanta ênfase, meus irmãos, porque somente a pura palavra de Deus traz edificação para a igreja. E a pergunta é: o que eu devo fazer então? Eu digo: valorize a escola bíblica dominical, bem como todos os momentos em que a igreja, enquanto instituição, favorece o ensino, favorece o aprendizado da palavra, mantenha uma frequência na leitura bíblica, devocional. Entretanto, a perseverança daquela igreja não era apenas na palavra. Eles agiam, eles faziam, eles estavam sempre dispostos a cumprirem com aquilo que Deus havia estipulado.
situação. Eles valorizavam a comunhão. Sabe o que é isso? Valorizar a comunhão. Pastor Belmiro, quantos membros tem essa igreja? Eu tenho uma ideia? 160 em torno. Eu pergunto, quantos tem aqui? Eles valorizavam a comunhão. Talvez estejamos nós falhando. Se aqui tem uma média de 160 membros, onde estão? A palavra indica o afastamento de interesses particulares e a união com outras pessoas para o cumprimento de alvos comuns. Já ouviram falar na palavra koinonia? Quem já ouviu? O que é koinonia? Comunhão. Portanto, é colocarmos de lado os nossos interesses, egoístas, muitas vezes, visando somar forças para juntos servirmos ao Senhor. A igreja tem um único objetivo: servir ao Senhor. Eu não estou aqui para me servir, eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui para dizer que eu leio a Bíblia, eu estou aqui, o meu objetivo tem que ser servir uns aos outros. Sermos crentes de verdade, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim podemos afirmar que só há essa comunhão, primeiramente, se houver comunhão com o Senhor. Eu só vou me sentir bem com os irmãos, no meio dos irmãos, se eu estou bem com Deus. Você concorda com isso? Será que eu estou falando alguma coisa que não deve? Será que a igreja, eu estou falando da igreja satélite, não, eu estou falando da igreja do mundo inteiro. Estou falando do momento do ser humano. Eu estou falando das profecias se cumprindo. Eu estou falando da volta de Cristo. Eu estou falando da igreja se afastando da missão que foi dada pelo próprio Deus. Meus amados, havendo comunhão com Deus, essa comunhão se expressará nas relações interpessoais. Se em nosso relacionamento não há unidade, atitudes de misericórdia, companheirismo, então é porque também não há a verdadeira comunhão com Deus. São tantas as divergências que é duvidável a ideia de comunhão com Deus. Eu estou falando da nossa igreja, não. Eu estou falando da igreja no mundo inteiro. Deve haver alvos comuns no contexto. Esses alvos eram bem tangíveis. Havia pessoas que precisavam ser atendidas em suas necessidades materiais. Os irmãos, então, movidos pelo amor, pelo sentimento de que era algo banal manter posses materiais, eles entendiam: para que ser rico? Para que posses materiais? Daqui a pouco eu vou partir daqui e eu não vou levar nada, uma vez que Cristo logo voltaria e, pelo costume cultural, acolher aqueles que tinham vindo de lugares longínquos para a festa de Pentecostes. Eles vendiam suas propriedades, entregavam o valor aos apóstolos para que fosse distribuído aos mais necessitados. Aí, quando eu olho para a nossa igreja, a igreja do nosso tempo, me dá saudade da igreja dos tempos de Cristo. Como é bom olhar para a Bíblia relatando o que acontecia lá.
E como é triste olhar para a igreja do nosso tempo e saber que está tão distante. Eu pergunto a você, você acha que eu estou falando coisas que não deve? Eu estou falando coisas que não é verdadeira? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Como podemos, de modo prático, viver a comunhão aqui expressa? Eu digo, primeiro, estando juntos de verdade. Precisamos estar juntos de verdade, porque podemos estar juntos sem estar em comunhão. Nós podemos estar aqui todo domingo sem comunhão, um com a cara virada com o outro, sem ao menos dar um bom dia. Eu diria que o que nós temos que fazer não é apenas um bom dia, mas é um abraço. Meu irmão, como é que você está, meu irmão? Nós somos irmãos em Cristo e vivemos a mesma realidade. Mas para vivermos de modo prático a comunhão, precisamos estar juntos de verdade. Vivermos essa realidade, sim. Não se trata apenas de estar em mesmo espaço físico, templo, mas viver a mesma fé, no mesmo espírito, com os mesmos objetivos. E então é necessário ser salvo. É necessário que eu tenha consciência que eu fui salvo em Cristo. É necessário que eu tenha consciência de que eu sou nova criatura. E eu preciso viver essa realidade. É importante cultuar juntos no templo, sim, porém, as nossas relações necessitam de ser extramuros. O que seria isso? Eu não quero ser cordial com o meu irmão, só aqui não. Eu preciso ligar para o meu irmão durante a semana. Meu irmão, está tudo bem? Como é que está? O que eu posso te ajudar? Estou aqui. Você já pensou se todos nós agíssemos assim? Compartilhar o que temos não significa uma apologia ao socialismo ou ao comunismo, mas significa amor. A propriedade privada na época da igreja primitiva era algo comum, jamais visto como maligna, ou seja, as pessoas podiam ter seus bens, desde que não fossem insensíveis para as necessidades dos outros. E a palavra de Deus é bem enfática sobre essas questões. 1 João 3,17 diz: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar ter de fato ama a Deus? Além disso, meus irmãos, não precisamos nos sentirmos constrangidos a compartilhar com quem é preguiçoso e não quer trabalhar. 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 12. Podemos dizer que o terceiro elemento de uma igreja cheia do Espírito é uma extensão do que foi dito anteriormente. Valorizavam o partir do pão. Aqui há um entendimento, meus irmãos, de que a expressão partir do pão é uma referência a duas ideias. A primeira é que eles expressavam sua comunhão nas refeições uns com os outros. E a segunda conotação é que aponta para a Santa Ceia do Senhor, como a Santa Ceia naquela época era literalmente uma refeição. É possível que as duas coisas ocorriam juntas. Todas as vezes que partiam pão, lembravam que Cristo foi partido por eles e para eles. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho pensado muito sobre isso. Será que todos nós, no dia da ceia, isso é para você pensar, será que todos nós, no dia da ceia, participamos da ceia como deveríamos? Fazendo daquele momento um momento ímpar, todo mês, na vida de cada um? Ou a gente vem simplesmente porque é dia de ceia? Qual é o sentido da ceia para você? Qual é o sentido de comer um pedaço de pão e dizer isso é o corpo de Cristo? Qual é o sentido de tomar um cálice de vinho e dizer este é o sangue do Senhor?
Isso simboliza o amor de Deus por cada um de nós. Isso simboliza o sacrifício de Cristo pela igreja, pelo seu povo. E eu pergunto, onde está o nosso sacrifício? Assim, meus amados, o momento do partir o pão era um momento de ensino do Evangelho para a família, vizinhos, amigos, qualquer um que estivesse presente. A ceia era uma proclamação do Evangelho de Cristo, como apontou Matteo Henry, quando ele escreveu: a ceia do Senhor é um sermão para os olhos e uma confirmação da palavra de Deus para nós, é um incentivo para as nossas orações e uma expressão solene da ascensão da nossa alma a Deus. Com isso, meus amados, se aplica, eu pergunto, como isso tem sido aplicado a nós? Valorizando a ceia do Senhor, bem como todos os momentos de adoração. Esse é o caminho. Mas é isso que tem acontecido? Eu tenho valorizado a ceia do Senhor como todos os bons momentos de adoração na minha vida? Além do que já foi exposto, vemos os irmãos da igreja de Jerusalém sendo crentes perseverantes na oração. É o quarto ponto. Eles valorizavam a oração. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pense nisso. Quando você ora, você tem consciência que está falando com Deus? Você tem consciência que Deus está te ouvindo? Você tem consciência que está sendo sincero com Deus? Tudo o que a igreja de Jerusalém fazia era antecedido por oração. Eu estou dizendo oração, falar com Deus, mas mais que isso, a oração me coloca numa condição de estar obediente a Deus. Não adianta nada, meus amados, eu orar e nada disso ter valor para mim. A oração é um momento entre eu e Deus, onde eu coloco, eu me derramo, eu me despejo diante desse Deus. Isso tem que ser uma realidade para a minha vida. Isso tem que ser verdade para a minha vida. Eu estou falando com Deus, Ele está me ouvindo, isso tem que fazer diferença. Havia o bom exemplo naquele tempo da liderança. Era apto orarem no templo às 3 da tarde. Atos 3:1. Buscavam incessantemente ao Senhor nos momentos de perseguições. Atos 4:31. Nada para os líderes era mais importante do que, em sua atividade apostólica, do que a pregação da palavra e a oração. Meus amados, eu gostaria de essa noite fazer você pensar sobre isso. Quando você está orando, não é simplesmente por... não, você está falando com Deus, Ele está te ouvindo. Tenha essa consciência, que quando você ora, você fala com Deus, Ele te ouve. Agora, se Ele vai te atender, é outra história. Eu não sei como você está chegando a Deus nas suas orações, eu não sei o que você está pedindo a Deus nas suas orações. Muitas vezes nem a gente mesmo sabe. Nem a gente mesmo sabe o que a gente quer. Nem a gente mesmo sabe que aquilo que eu estou pedindo a Deus não vai ser bom para mim. Para a igreja de Antioquia, as portas das missões são abertas e a oração antecede o envio dos missionários, lá em Atos 13. E quanto a nós, que a oração seja algo constante, como nos recomenda a palavra. Seja qual for o momento que você estiver vivendo, a oração é essencial. Se a sua vida estiver maravilhosa, ore ao Senhor e diga: Senhor, muito obrigado. Eu sei que se minha vida está ajustadinha, foi porque a ação do Senhor me atingiu. Mas se há um problema na sua vida e você chegou à conclusão que está longe do seu alcance, ore a Deus, clame ao Senhor, fale com Deus, tenha consciência de que Ele está te ouvindo.
que as nossas orações possam ser teocêntricas e não antropocêntricas, no sentido de não querer fazer de Deus o nosso servo. Quando eu oro a Deus, eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não estou orando a Deus dizendo, o Senhor é obrigado a me atender. Mas eu tenho que ter a humildade e a consciência que Ele me ouve e Ele sabe o que é melhor para mim. E eu digo, Senhor, faça-se a tua vontade. Entendo que a vontade dEle, embora às vezes tão difíceis de serem vividas, é o que humildemente deve ser aceito por nós, povo de Deus. Uma forma simples de saber que estamos orando corretamente é nos perguntarmos: Jesus faria a oração que eu estou fazendo? Se Jesus tivesse que orar ao Pai, Ele faria a oração que eu estou fazendo a Ele? Estou desejoso de ver o nome do Senhor glorificado em minha vida, em minha família e na igreja. Essa é a pergunta que eu acho que a gente precisa fazer sempre. Eu estou desejoso de ver o nome do Senhor glorificado na minha vida, na minha família, na igreja. O meu comportamento condiz com isso. A minha vida está pautada nisso. O nome do Senhor seja exaltado. Cuidado com o falatório. Jesus disse que não é pelo muito falar que seríamos ouvidos pelo Senhor. Isso não implica em deixar de ser perseverante na oração, mas também saber ouvir o Senhor. E eu pergunto a você nesta noite: como é que nós ouvimos o Senhor? Esta é a palavra. Você tem costume de ler a Bíblia? Você tem costume de buscar na Bíblia a orientação para a sua vida? A esse respeito, há uma frase interessante que diz: a oração não se mostra verdadeira quando Deus escuta o que se lhe pede. Ela é verdadeira quando quem ora continua orando até que seja Ele mesmo a escutar o que Deus quer. E nem sempre o que Deus quer é o que eu quero. E nem sempre o que Deus sabe que é melhor para mim é aquilo que eu estou pedindo. Quem ora de verdade nada mais faz senão simplesmente escutar. Eu oro, mas eu preciso parar para escutar a resposta do Senhor. E muitas vezes a resposta do Senhor é um silêncio. E eu não tenho que me desesperar. Mas eu preciso esperar nesse Deus. Há muito que pode ser dito sobre a oração, meus amados. A intenção no momento é apenas ressaltar a sua importância para o cristão individualmente e para a igreja coletivamente. Eu quero concluir dizendo que viver a vida em Cristo, que deve ser evidenciada pelo crescimento e valorização do conhecimento da palavra, pela luta por se viver em comunhão, valorizando o que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, como, por exemplo, a ceia, e sermos perseverantes na oração, é dever de todo cristão, e mais que isso, é indicativo de que estamos cheios do Espírito Santo. E uma igreja formada de cristãos que vivem essas características é uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.